Boa noite, criaturas da nação do horror, fãs, sugar babies, sugar dads, caveirinhas, múmias. Afinal, todo mundo faz parte aqui dos amigos e amigas dos sugar dads. Somos nós, os sugar dads. Eu sou o Luciano Milício, o senhor Sete Além, que traz para vocês aqui a voz dos meus amigos, que também são os sugar dads. Fazemos parte aqui desse trio de malucos que traz horror, humor e muito amor pra vocês. Eu tô aqui do meu lado, eu tenho esses dois mestres. Um deles é o Rogério Oliveira, sem tempo. Boa noite, senhores. Tudo bem? Boa noite, Rô. Como é que você tá? Saudade de vocês. Eu também, tô com muita saudade. Uma quarta-feira que a gente pulou. Foi o jogo da seleção, né? É. Sim, foi exatamente. E aqui desse lado tá o mestre do horror e da história, o Thiago de Souza, o querido O Que Te Assombra. Como é que você tá, meu irmão? Tô bem, tô esperando aqui até dia 25 de março pra estreia do nosso programa. É do ano que vem, é do ano que vem. Ó, por falar nisso, amanhã, dia 2, é o meio do ano, exatamente o meio do ano. Eu quero saber de vocês dois, antes da gente começar, se vocês já cumpriram 50% das metas desse ano. Afinal, 50% do ano passou. Na verdade, eu tinha que perguntar, vocês têm metas para esse ano? Eu não tenho. Sobreviver. Eu tenho algumas, mas eu posso dizer que a vida deu uma mudada num geral, num contexto total. Então, tanto os projetos quanto os trabalhos e tudo. Estar aqui na rádio com vocês é uma mudança muito positiva na vida. E imprevista, a gente não estava esperando. A gente esperava um dia ter um programa juntos na rádio. Um grande sonho desse homem que vai tá começar dia frente. 25 de março, esse programa aí que você está sonhando. E aí muita coisa aconteceu. Então, parte das metas que eu queria, que era tipo o crescimento pessoal e profissional, aconteceu. Agora tem coisas novas e você tem metas novas. Pô, que bom. É engraçado porque a gente vê que várias metas a gente planeja e acontece, ou não acontece, ou acontece parcialmente, mas muitas coisas boas surgem inesperadamente, né? Sem a gente prever e tal. E isso é muito interessante. Para mim também, eu tenho muitas coisas que eu planejei, deu certo, chegamos ali na metade do caminho de uma maneira satisfatória, mas muita coisa boa aconteceu sem eu prever e foi muito legal, estou muito feliz. Você faz mais planos na virada de ano ou no seu aniversário? Na virada de ano, com certeza. Perto da virada de ano, assim, no último mês do ano, eu já tô assim, ó, descascando, assim, pensando, o cabelo tá arrancando o cabelo para pensar no que eu vou fazer no ano que vem, planejar. E eu consigo, viu? Eu sou um cara chato, eu tenho toque, assim, muitas coisas que eu planejei, se eu não cumprir, eu fico triste. Eu sou meio anarquista, assim, vou no flow, vamos indo. Não, eu também acredito muito no caos, o caos ajuda muito. Eu deixo assim, eu faço planos, eu faço assim, 60% é plano, 40% eu deixo o caos brincar dentro do plano, lógico, que a gente não consegue. Você precisa falar, norte, né? Vou fazer isso, claro, né? Mas eu não me apego muito a isso, não. Minhas metas são assim, acabei de pagar o IPVA em maio. Tô feliz. Isso é um bom, isso é um ainda mérito. Ainda não acabei de pagar o IPTU, até porque eu tô devendo umas par de parcela. Não vamos falar de IPTU aqui, né, amor? Você tá em casa, você sabe. Vamos lá. Antes de falar sobre o tema do programa de hoje, eu quero reforçar para as pessoas, estou entrando aqui no nosso chat para responder aqueles que mandarem superchats. Isso. Eu mandei para E vocês também, aí o link. E além disso também acompanhar o papo aqui. Lembrando que no segundo bloco você pode ligar para nós, aliás, você deve ligar para contar os seus relatos sobre o tema que eu já vou falar. Queremos relatos, pessoal. Eita, entrou o barulhinho da live aqui. Entrou. Desculpa. É o Brasil no jogo da galera. Cara, sabe que eu tava fazendo uma eu live não entendi, meu pai eu não entendi essa piada, eu não entendi essas piadas. Desculpa, eu não entendo. No meio do Entendeu? Eu não entendi. Eu sou o único que é inocente aqui. Posso explicar essa piada? Essa era uma... É bom, né, explicar, porque recentemente meu pai caiu nesse bait. Essa propaganda capciosa, ela aparecia em sites de entretenimento adulto, então era um meme recorrente, principalmente no meio masculino. Só que essa propaganda hoje em dia ela está no YouTube, porque o YouTube abraçou as bets de uma maneira horripilante. Insana. Então agora tem vídeos do YouTube que você entra e a propaganda sobe. Esses dias eu estava fazendo uma live. Não te causa alguma coisa? Dá um assim? rolê meio errado. Não, pra todo mundo. Pra todo mundo. Esses dias eu tava assistindo Cazé TV. Olha lá, Ô, Ti, eu tava assistindo Cazé TV, eu acho, alguma coisa aleatória assim.
E estavam uns amigos em casa. Aham. E aí, do nada, começou o negocinho assim. Os caras saíram da cozinha pra ver o que você tá vendo aí, cara. E era tipo Casa TV. Cara, Tava vendo Copa. eu sou muito adepto ao humor, assim, que eu dou risada e as pessoas não. Eu gosto muito de eu achar graça numa coisa e ficar... Meu filho é assim também. E eu vi um cara no transporte público que eu pensei, é impossível. Ele tá dando ele tá fazendo exatamente isso. Porque do nada o celular dele começou a tocar. E aí todos os caras fizeram assim, ó. Que cara, Todo mulher, mundo, todo geral, mundo, olha, senhora, idoso, adolescente. E aí o cara não ficou desesperado. Ele foi lá e tirou. Com certeza era um toque, quando ele tava brincando, entendeu? Era o famoso gemidão do Zap, que todo mundo também pode ter caído E já. por falar em Casa TV que você falou agora, deixa eu falar uma coisa. Esse aqui é um ano muito importante pra gente, até que trabalha com internet, porque pela primeira vez na história do Brasil, a verba de mídia das agências de publicidade brasileira foi prioritariamente para a internet e não para a mídia tradicional. Não, o rádio ganhou também muito, cresceu muito, mas a mídia internet conquistou mais. E isso é importante porque, assim, até então, eu estou falando um dado de 38% de aumento. Não, ficou 38% a 31% mídia tradicional versus mídia online. E isso eu estou falando do primeiro trimestre, então ainda não mediram Copa. Quando for a Copa, aí, meu amigo, quando entrar nos dados, aí explodiu. Eu vi esses dias atrás uma matéria sobre o impacto de uma mídia contra outra mídia, por causa dessa guerra da TV com o streaming, enfim, principalmente por causa da Copa do Mundo. E aí tinha uma galera, inclusive tinha um jornalista que era da IPTV, mas eu não vou lembrar o nome dele aqui agora. E aí também tinha um cara da afiliada da Globo lá do Rio Grande do Sul, um cara do SBT lá de Tocantins e tal, uma galera referência que comanda essas afiliadas que tem tanto TV quanto rádio. Ele falou que para a TV a internet é inevitavelmente um grande rival. Pro rádio, a internet... É complementar. E ressuscitou muitos rádios que estavam à beira da falência. Verdade. Porque eles passaram a fazer igual a gente está fazendo agora aqui, um sistema de live, um sistema de sabe... Igual, rádio com imagem. Rádio com imagem é o que mais tem isso agora. Isso alavancou e fez as pessoas se lembrarem do rádio na casa, porque todo mundo também está no streaming de áudio. Então o cara da IPTV, principalmente, e o cara de Tocantins, eles falaram assim, ó, tenho certeza que a rádio ia falir. E nominaram as rádios, tudo tal, rádio da cidade natal deles e tudo mais. Só que a internet veio, salvou, pagou a verba e ainda ressuscitou o público, a audiência da... Então, falando em ressuscitação... Boa, ressurreição. Ressurreição. Você vai falar o tema? O tema é coisas estranhas e... Histórias incríveis, insólitas, esquisitas, inacreditáveis. Né? E é importante você que está aí na sua casa pensar numa história incrível, insólita, esquisita, estranha para nos contar no segundo bloco, porque é o que vai fazer parte aqui, Sim, né? Queremos relatos. E deixa o like, isso é muito importante para trazer mais gente aqui para essa live de hoje, que vai ser muito legal. Essa live não, né? Esse programa, ao vício. Sim. E também lembrando que se você quiser patrocinar esse programa ou tiver alguma indicação, manda pra gente, porque aí você consegue até conquistar uma hora a mais aqui pra gente no programa, que vai ser muito bom pros garotos. Vamos lá. Como as pessoas nos encontram? Não sei. Bom, você pode pagar um caçador de recompensas ou pode entrar no www.sugardads.com.br. Lá vai ter todas as nossas redes sociais. O Instagram e o TikTok estamos com o Sugar Dads no Instagram. No TikTok é Sugar Dads Oficial. Mas é só entrar nesse site que eu falei, que lá estão todas as nossas redes particulares e também as de cada um de nós. E tem o canal da Vibe Mundial, que é esse que você está vendo agora no YouTube. E quem sabe você não encontra o Thiago num cemitério, você numa realidade, uma dimensão paralela, e eu em alguma roça por aí. Eu no cemitério, um dia ou outro, alguém vai encontrar mesmo também. Ó, reforçando, 11 31710221, 11 3262 4490. Sabe que é uma coisa muito estranha, esquisita, pelo menos para mim? Não. Aniversário. Eu não sou de comemorar e eu acho uma vibe esquisita. Tá chegando. Então, tá chegando o aniversário dele, é verdade. Mas assim, você tá falando de aniversário, que é nascimento, eu quero pausar isso só para ele, porque ele deu um gancho tão bom para falar de morte. Que já me ferraram aqui. Já quebrou o gancho dele, ele já ia engatar. Aí eu não sei agora, a gente fala do aniversário. Fala do aniversário, vai do seu aniversário. Depois a gente volta para falar aqui do...
Porque parece que a missa A hora do que Galo deu a aqui. ressuscitação, eu falei, agora. Aí vocês entraram Foi no rápido, aniversário. você foi rápido, você foi rápido. Foi rápido. Eu tenho tempo, que vocês fazem 15 minutos que vocês estão falando de porra de internet. Mas é porque a gente aqui é um bate-papo, as pessoas querem ver a gente conversando. Mas aí, fala de aniversário aí, você não faz plano? Depois a gente vai pra vida. Agora eu quero saber do aniversário. Teimoso, Chato. Não, mas é segunda-feira Não se já, né? preocupe. Então tá fazendo realmente um ano que eu te conheci, que eu te conheci bem perto do teu aniversário mesmo. Olha que legal. Sim. E aí, você vai soprar quantas velhinhas? 35. E mandem presentes aí pro Rogério, ele vai adorar. Não. Só acompanha meu trabalho, o trabalho deles aqui, tá tudo ótimo. Não gosto de comemorar muito, não. Beleza, então vamos ouvir o nosso amigo aqui falar de uma história incrível, inusitada, assustadora, esquisita cara. sobre morte e Cara, ressurreição. uma senhora já tinha me contado essa história e eu não lembrava. Esse final de semana eu reencontrei ela e a história. Lá em Campinas tem um cemitério que chama Cemitério de Souzas. E É um cemitério com sobrenome, Cemitério de Souza. É o distrito de Souzas. Ah, tá. E aí o que aconteceu, cara? Um dia os coveiros foram trabalhar, os funcionários do cemitério chegaram para trabalhar, abriram o cemitério e encontram um rastro de sangue até o cruzeiro. Eles vão andando, e é muito louco, eles falaram que tinham pegadas humanas nesse rastro, então o que aconteceu não aconteceu no cruzeiro, aconteceu em outro lugar e arrastaram o que eu vou contar para vocês, a vítima desse acontecimento. Chegando no cruzeiro, tinha um galo branco, degolado, mas a impressão que se tinha é que ele estava quase decapitado, muito próximo da decapitação. Então não é que era um corte apenas. O pescoço dele estava para trás, ele cortado, e ele duro, uma poça de sangue tremenda. Eles não tiveram o que fazer, pegaram com uma pá e jogaram na caçamba. Muito bem. Esse galo passou o dia no sol, esturricando, nessa condição. E foi isso até o fechamento do cemitério. Fechou o cemitério, dia seguinte, nova jornada de trabalho. Eles abrem o cemitério, vão lá fazer seus afazeres. Fazer seus afazeres é ótimo. Vão lá cumprir seus afazeres. Quando eles olham para um crucifixo e veem o galo rouco, porque tinha sido degolado. O pescocinho meio colado, dava para ver perfeitamente um tipo de marca daquela cicatriz, degola, e o galo cantando rouco. E eles ficaram daquele jeito. Esse galo ficou um dia, 2, e eles não sabiam o que fazer. Quando eles começaram a perceber o galo adoecer, e pegaram o galo não estava oferecendo muita resistência, e viram que estava cheio de larva, de mosquito, de bicho no pescoço dele. Trataram o galo. O galo foi batizado de Lázaro, por conta até da situação. Depois, se você que era coroinha, pode contar para nós a história de Lázaro, mais ou menos. E ele ressuscitou. É o galo lá. Hoje ele está maravilhoso, bonito, canta rouco até hoje, não melhorou a voz, mas tá lá com suas franguinhas, um monte de filho, para todo lado. E eu tinha visto na internet uma história parecida nos Estados Unidos de um cara que tinha também tentado sacrificar um frango, agora não sei se era um galo, talvez até fosse um galo. Ele errou, cortou parcialmente a cabeça do galo, um pedaço do cérebro, como se tivesse cortado de lado, ele perdeu o bico, mas manteve parte do cérebro. Esse galo não morreu, viveu 1 ano com ele, e ele alimentava o galo, porque o galo perdeu o bico na decapitação. Nossa. E ele alimentava com como é que chama? Pipeta. É estranho, né? Porque se ele foi sacrificar água dentro da traqueia. Se ele foi sacrificar o galo, né, ele já podia ter terminado pro bicho não sofrer. Tem um superchat aí pra você ler antes da gente continuar? Temos um oi da Lígia, bem carinhoso. Oi, Lígia. Leia aí, por favor. Aqui. Boa noite, meninos. Sentimos saudades. Lígia. Obrigado, Lígia. A gente também. Cara, tem 2 coisas que eu queria falar sobre essa história. A Lígia viu a live que eu conversei com a senhora lá no... Como? Depois eu fui no dia Senhora? seguinte. Porque eu tava num... Que eu fiz senhora, uma visita Era eu fiz viva? uma visita noturna na Catedral de Campinas na sexta.
E aí eu gravei lá no meu YouTube, uma live. Toda vez que você vai na catedral, você faz os caras abrir o chão lá? Faço. Cara, mas ó, tem Minha parte é o ápice tem do duas momento. questões aí da sua história monte do de- Galo aí que é importante. Você me ajuda nisso, por favor, que é muito, muito sério. Primeiro, você falou que o pessoal tava no Cruzeiro. Uhum. Mas se tem um Galo na história é Atlético, não é Cruzeiro. Tô certo ou tô errado? Então. Já pega a mentira do cara, já pega a mentira. Segunda coisa, como que é Galo em inglês? Cock. Você falou que o Galo tava duro. Como que é Galo duro em inglês? Hard cock. Perfeito, era só isso então. Vamos para o próximo. Podia voltar, Como que é que eles chamam? podia voltar um hard cock café. É verdade, é Tão verdade. procurando o Eu banco não sei da se alguém praça gostaria aqui, de ir cadê? lá tomar um café ali, né? Mano, não É. ia faltar. Eu acho que verdade, tem bastante verdade. gente ali. Procurando o banco da praça aqui, cadê? Só pense em sentar. E aí, você tem alguma história Tem uma incrível? história também que é bicho, aniversário e morte também. Caramba. Um dos lugares que eu morei antes de ter a minha casa lá em Indaiatuba morei em 2 cortiços. Mas o primeiro que eu morei era bem barra pesada, zoado. E tipo, de pessoas, vamos falar assim, normais, porque o resto da galera não era normal, era tipo Doido da cabeça, cachaça, dava polícia, era curtição mesmo, assim. Tinha eu e tinha um colega, um amigo, que ele era a segurança do shopping, do centro da cidade ali. Então a gente se ajudava, sabe? Eu e o senhor lá, um senhor muito, muito, muito gente boa mesmo. Espero que ele esteja muito bem hoje, que ele me ajudou pra caramba. E aí, eu fazia aniversário no dia 6 e ele fazia aniversário no dia 8. E aí eu comentei com ele, pô, semana que vem é meu aniversário. Ele falou, meu aniversário também, tal. E assim assado. Num aniversário dele, ele achou um gato em uma das lixeiras do shopping, praticamente morto. Maltrato, sabe? Tipo, alguém espancou o coitadinho e jogou no lixo. Ele pegou aquele gato e levou pra lá, onde a gente morava. E, Ele deu uma de Dona Chica. ele pegou o gato, ele falou, Dona não Chica. vou deixar esse gato aqui, não vou deixar o gato no lixo, vou levar pra casa. Deu um banho no gato, sabe? Tratou ali dos curados. Mas um banho rápido, banho de gato. Banho de gato. Meu, hoje Eu ele vou só tá fazendo interjeições. puxado, cara. Hoje Eu vou ele fazendo tá- só interjeições cara, aqui no tá meio. brabo. E aí ele limpou o gato, cuidou dos machucados do gato, deu um remédio ali pra ele, o que ele podia fazer, porque ele não podia levar no veterinário, infelizmente e tal. E tipo, o gato tava bem judiado. Segundo ele, o gato tava assim. E praticamente o gato não tinha um sobreviveu gato no pra primeiro puxar dia. pelo rabo. E aí o gato ficou o primeiro dia, morreu, voltou. No segundo dia tava bom, no terceiro dia sumiu. E o gato 4. voltava, Ainda sobrou vida ainda, então, né? Sobrou Sobrou 3. 3 vidas. por quem sabe, né? Gato de É, rua. é. Aí e ele falou que o gato sabia certinho voltar ou na véspera ou no aniversário dele. Ele falou, ó, você vai ver, o seu aniversário é tal dia, né? Terça-feira, o meu é sexta-feira. Na quinta ou na sexta o gato aparece aqui miando. E realmente, eu morava ali já há uns 3 meses, nunca tinha visto gato nenhum, só os gatos que ficavam no muro e tal. E o gato rajado apareceu lá na porta da Meu casa Deus. dele miando. E tipo, eu tinha o Facebook dele, aí eu morei acho que 7 meses nesse cortiço. Aí eu fui pra outro lugar e eu ainda trocava ali, trocava ideia, conversava com ele pelo Facebook. E todo dia 8 de julho ele postava uma foto com o gato, cara. Que loucura. Caramba, O gato sensacional. chama Tico. Mas aí forçou, né? Forçou. Você trouxe uma informação boa, engraçado. Chamava Tico, responde. Não sei o nome do gato. Entendi. A galera deve saber o nome do gato aí. Mas que mais? Continuem aí. Eu quero saber de histórias sobrenaturais, porque eu não tenho nenhuma história incrível sobrenatural. Só tenho histórias da minha vida que são incríveis, mas são naturais. De bicho? Não, de bicho, de eu coisas. Eu achei que o propósito era histórias esquisitas. Esquisitas, não, estranhas, esquisitas, zoadas. Você não tem nenhuma história esquisita, cara? Tenho várias, mas nenhuma é sobrenatural ou de bicho, assim. É tudo história Eu tenho uma bem... história legal. Então vamos lá, é isso aí. Essa história, eu vou falar, eu fiz em inglês com um cara que era uma figura, chamava Cezão, e ele me contou essa história, porque eu tenho certeza, ou há o risco de alguém ter recebido essa história, porque depois de muitos anos eu recebi no e-mail essa história, como se fosse uma história. A época ainda lembra que as pessoas Sim, recebiam passava- histórias é, por é. e-mail, é um barato, Sim. né? Mas ele me contou Correntes, isso né? Como se fosse. exatamente, há muito tempo atrás. Bom,
logo no começo, o Rô, que morou no interior, sabe que teve um período, não existia condomínio fechado de Muito casa, pouco, quase nenhum, pouquíssimos. E aí começaram as organizações dos condomínios fechados. Muito bem. Uma família morava lá, o cara mudou com a família, tinha cachorro, ele tinha um Weimaraner, que era aquele cachorro, né, grandão, bonito. Tinha uma família pertinho da dele, o vizinho dele que também tinha um cachorrinho pequeno, tinha um coelho, ele tinha outros bichinhos, né? E muito bem. E um belo dia lá, ele acorda, tá indo tomar o café dele na varandinha dele e olha o vizinho botando as coisas no carro, né? As crianças entrando no carro meio rápido e tal, e o cara sai. Tá bom. No final da tarde daquele dia, o cachorro dele tá brincando com alguma coisa no quintal dele. E chacoalha de um lado e brinca do outro. E vai, arrasta. A hora que ele olha, era o coelho da família. Ele fala, Nossa. puta merda, o coelho do meu vizinho. De estimação das crianças. Meu Deus do céu. Esse cachorro invadiu a casa, porque ele ficava num cercadinho e tal. Essa porra de cachorro invadiu o cercadinho e pegou o coelho. Ele pegou o coelho da boca do cachorro, lavou o coelho, esfregou. Costurou um zíper no coelho. Arrumou o máximo que ele fez, secador, deixou e colocou de volta na casinha, dentro do cercadinho do vizinho e pumba. Falecido, já tinha desencarnado. Não, tá. deixou na dele. Eu acho que eu sei onde essa história vai Deixou na dele, deixou lá. Bom, o final de semana passa, os vizinhos voltam na semana, aí ele fica lá umas 2 semanas se desviando, escondendo, até que um dia ele não tem jeito, se depara com o cara. Pô, cara, e aí, tudo bem? Falei, pô, cara, agora tá. Falei, por que agora? Falei, pô, você não acredita o que aconteceu. Um dia a gente acordou aí e o coelho das minhas crianças morreu. Veinho. Eu levei no terreno de cima, enterrei o coelho. E todo mundo tava muito triste. E a gente decidiu fazer uma viagem para dar uma espairecida. E quando eu volto no domingo para casa, o coelho tá dentro da casinha dele. E para explicar para as crianças o que eu não sei. Coloca o cemitério maldito para ele assistir, né? De repente a criança vai entender. E o cara, a história original, o Cezão falou que era um parceiro dele, um amigo dele que isso aconteceu. E o cara até há 30 anos atrás, quando ele me contou, falou que ele não tinha contado pro cara a verdade. Eu escutei uma história assim, muito parecida. Eu não lembro se era um coelho, mas eu lembro que o cara ainda teve a capacidade de ir lá e comprar um outro e colocar na casa. E quando eles voltaram, eles não entenderam nada. Tinha 2. Tinha um coelho vivo. Meu Deus, sensacional. Pô, isso aí é muito legal. Coincidência e... Essa não é uma história tão esquisita, mas é uma história tão engraçada quanto. Um dos primeiros vídeos que eu vi viralizar assim no Instagram foi de um americano, devia ter mais ou menos a nossa idade assim. Nossa, quem? Idade. Você, Porra, nossa idade ele, é sacanagem, porque eu... o Luciano tem 63, eu 73, tenho 47, você tem 35. Nossa, 36, 1000 anos atrás. Parece o percentual de acerto das empresas de pesquisa, lá vai. entre 5 e 80%. Dos videntes em relação à Copa também tem. Parece muito... Um cara oitentão, vamos colocar assim, porque tem tudo a ver com a pegada do filme. Apesar que o filme, o Chuck é anos 90, né? 90. Então ele realmente devia ter a minha idade. Devia ser final dos anos 35. 80. E tava ele e o pai dele. E aí ele tava falando assim, vocês sabem que os maiores traumas das nossas vidas são causados pelos nossos pais. E ele falou, eu tenho um trauma de vida até hoje que eu tenho medo de boneco. Sim, graças ao Chuck, mas eu tenho medo de qualquer boneco. Boneco me dá calafrio. Até do seu boneco. Sensação ruim até. Vou pra galera. Aí eu vou pra galera. E aí ele começou a contar a história. Pai, quer contar ou eu conto? Aí o pai dele, não, pode contar. Aí eu só complemento. Já o velhinho, de bigodão assim. Ele falou, meu pai trabalhava na coleta de lixo da cidade. E um certo dia, em algum lugar aí, ele achou um boneco do Chuck na lixeira. E ele achou... Do Chuck. Do Chuck. Que não é um boneco. É o boneco Outro do dia eu vi Chuck. pra comprar um boneco do Chuck e custa 5 mil reais um boneco do Chuck, cara. Caro. Tem Mas um eu tenho amiguinho contato, lá. vou te passar se quiser. Não quero mais não. Aquela porra, ela tinha medo também dele. E aí ele falou assim, eu era uma criança que eu nunca assisti, mas eu tinha medo porque eu sabia que era um boneco
do mal, que fazia as coisas assim. E meu pai achou legal dar o boneco do Chuck para uma criança de 7, 8 anos. Trouxe o boneco para casa e quando eu cheguei em casa da escola, eu vi aquele boneco, me desesperei. Aí eu peguei o boneco e fui no quintal e enterrei o boneco. Meu pai viu aquilo e meu pai falou, aí temos ouro. Não é, pai? Ele, Aí o pai dele fez o quê? Esperou ele para a escola no outro dia, desenterrou o boneco, cheio de terra, e colocou o boneco atrás da cama do menino. O menino chegou da escola, foi lá mexer com as coisas dele, brincar, olhou atrás da cama, o boneco tava lá. Desespero, grito, tal. O que o moleque fez? Picou. O moleque foi lá, picou o boneco inteiro e foi lá e jogou no lixo o boneco. O pai, não contente, foi lá, pegou do lixo, costurou o boneco e de novo colocou... Esse pai com tempo, né? Pra cuidar do filho, pra educar, não tem tempo, mas pra... E, resumindo, ele fez isso, o moleque tacou fogo, ele restaurou, o moleque jogou fora, ele restaurou, até que chegou num ponto que o moleque foi lá e arrumou as coisas dele e falou pros pais, eu vou embora, porque se eu não for, o boneco não vai. O moleque foi lá e matou o pai e pronto, resolveu o problema. Nunca mais apareceu. Deixa eu ver agora o seguinte, depois eu conto pra vocês uma história Você só me lembrou de um lance do meu filho, mas agora a gente tem que ir pros comerciais e depois a gente volta. Liga aí depois. Vibe Mundial. Há mais de 30 anos no ar, mantendo a tradição de ser a primeira rádio esotérica do Brasil. Ouça em 95.7 FM em São Paulo. Ou pelo nosso canal no YouTube, Vibe Mundial. Baixe nosso aplicativo Vibe Mundial e acompanhe toda a programação de onde você estiver. Vibe Mundial 95 FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM. Voltamos, Sugar Daddies aqui na Rádio Vibe Mundial 95.7. Ligue pra gente aqui, deixe seu recado, fale com a gente. Já tem gente na linha, alô? O telefone, não tem ninguém na linha. Então, fala o telefone aí, Rogerião. 11 3171 0221, 11 3262 4490. Não se esqueça também que você precisa estar inscrito nos nossos canais, no canal da Rádio Vibe Mundial. Dá um like aí, manda um superchat, é nóis. E aí, vocês viram algum filme de terror recentemente, ou série, assim, que vale a pena indicar por amigo? O Rokun é bom. Eu não gostei do Disclosure Day, do dia dele. Esse eu ainda não vi. Esse eu ainda não vi. Não Mas o Rokun lá é bom mesmo. Ele tem um terror meio o Rokun é legal. pesado. É meio tipo... É meio, como que eu posso falar assim? É o arroz de festa. Tudo e você espera ali, mas é legal, é bem feito. Aquele ator fazendo filme de terror, né? Ele é um ator de comédia, estranho, né, cara? Quem que é? É o cara do Ruptura lá, o Adam... Esqueci. Sandler? Não, esqueci. mas é muito bom. Sabe Ruptura? Não. Severance, que é uma série. Uma das melhores séries, cara. Sei. Um cara engraçado. Eu tô na expectativa do Lobisomem. Esse aí vai quebrar tudo. Falaram que é legal, infelizmente. né? Falaram que é muito legal, né? Eu te mandei um link, depois dá uma olhadinha lá no Instagram, que é queria lembrar o nome dele, é um criador de conteúdo aqui do Brasil, e ele tava mostrando algumas das inspirações do Eggers, né, do diretor do filme. Uma das inspirações para a família do lobisomem é um quadro de um artista nordestino, que é as pessoas fugindo da fome lá, esqueci o nome do quadro. Cândido Portinari. Muito bom, Portinari. Depois eu acho que eu mandei para vocês dois, mas dê uma olhadinha. Aí tava mostrando a textura e tal, como que vai ser toda a qualidade técnica desse filme. Eu acho que uma das coisas que eu ouvi de comentários é que uma coisa que eu bato muito nisso. Para mim, o momento mais sublime do lobisomem é a transformação, que foi completamente ignorada. Porque o lobisomem de verdade não é esse que... Lobisomem de verdade? Peraí, vamos lá. Lobisomem de verdade. Na essência, o que faz ele rompe com a sua humanidade. Ele rompe com a razão. A ira domina ele. E essa não é uma passagem leve. Essa é uma passagem dolorida fisicamente. Claro. Que é muito interessante. Não, mas, por exemplo, você pega essas porra desses filmes Crepúsculo, que o lobisomem faz assim, virou. Você sabia que ele não é um lobisomem? Ah, não? Ele é Não. o quê? Ele é um lobo. A autora do livro, ela foi tão legal com seus leitores
que quando, nos 45 do segundo tempo, no último capítulo do último livro, que é um livro da perspectiva do Edward, Que ela refez tudo com a o perspectiva Edward dele. fala, então, ele fala para Bella, né? Qual que foi o grande problema, porque eles não gostavam lá, aqueles inimigos Tinha deles, treta. não gostavam do Jacob e da família dele. Porque eles achavam que o Jacob é um lobisomem, mas o Jacob não é um lobisomem. Não? Não é. O que ele é? Ele é de uma raça que faz Pastores alemães. Transform. Ele é uma Transmorfos. ele é metamorfo. Metamorfo. É uma raça que pode virar animais. Ele poderia, por exemplo, virar águias, como outros lugares. Você lembra do Manimal? Claro, muito Você bom. lembra? Você- Lembro. É Manimal? sério? Aham. Cara, Não, a não, a pele chamadinha que ele fazia aqui, ó, com a mãozinha assim, ó. Meu, demais. Aham. Ele virava qualquer Manimal animal. Era, Ele era muito- pantera, principalmente a pantera. Pantera. Então, e isso está muito associado com os skinwalkers lá, também com o Indigo, com aquela cultura americana. E aí o Edward fala, os verdadeiros lobisomens são muito raros, porque eles viviam na Europa e eles foram quase extintos, porque eles eram tão violentos que todo mundo que cruzou o caminho deles levou um pau, inclusive um dos caras lá da família que brigou contra a família do Jacob e ele lá com a Bella lá. Olha, a Os gente falando de Vulturi, Crepúsculo os aqui. Vulturi. É, Não, vamos Mas falar ele não era um disso. Mas eu só não lobisomem. gosto da transformação. Mas Só ele podia é. ser o que ele fosse. Podia virar águia, podia virar um... Mas a transformação tem esse rompimento da razão pela... Completamente. A dor é a ira. faltou, Ligação, faltou. ligação. Alô? Alô? Quem fala? É o Ângelo, filhão. Ângelo, e aí? Ô, Ângelo, Sei que você você é não ia lobisomem? ligar, Ângelo. Pô, cara, eu nem ia ligar porque eu tava querendo que o pessoal ligasse, né? Pra não, tipo assim, pô, só Ângelo liga e Ângelo tal. quis Eu deixar falei nós assim, no pô, vácuo. eu tinha comentado até lá no grupo, falei, pô, não vou ligar não pro pessoal poder ter oportunidade de ligar também. Aí, pô, esperando, pô, ninguém ligou, eu falei assim, pô, vou ligar pra representar a família. Ô, Ângelo, a gente faz uma lista, eu e você, depois, de todo mundo que a gente acha que tem que ligar. As pessoas mais tímidas lá. E a gente obriga, cara. A gente fala, não, semana que vem é a fulana, é o Beltrano, beleza? Tem que ser esses caras. Você tem alguma história estranha aí pra contar pra gente? Cara, assim, história, eu... A única história, assim, cara, estranha que eu tenho foi a minha mãe, cara. Assim, a minha mãe, uma certa madrugada, cara, ela, no quintal lá de casa, ela viu pela janela, é o segundo que ela disse, eram 2 cães, cara, 2 cães negros com olho vermelho, que ela viu. Só que eles não conseguiam, onde a gente morava em Bangu, era um quintal muito grande, aí ele era dividido. Aí eles não conseguiam passar do muro da divisão para o nosso quintal, eles só ficavam do portão para fora, eles não conseguiam. Aí a minha mãe começou a orar, tal, não sei o que, fazer umas orações lá que ela disse, aí eles começaram a se afastar e foram embora. Isso foi a minha mãe que disse, entendeu? Então, assim... não posso chegar tipo assim, vou chamar minha mãe de mentirosa. Se ela disse que viu, é porque viu, entendeu? Agora, o porquê dessas criaturas terem aparecido, eu não faço a mínima ideia, assim, o porquê, né? Mas ela disse que quando ela começou a fazer uma oração lá, eles foram se afastando, tipo assim, aquele olho vermelho foi se afastando, sumiram, entendeu? Pô, sensacional. Muito bacana mesmo essa história aí. A gente tem várias histórias, né, de cães, assim, cães negros, né, que eles falam, aparição de cães. Você já contou algumas Cão da assim também, né? Quaresma, Cão Infernal. Você falou uma Minha lista uma vez. Minha mãe falou que eram horríveis. Ela disse que ela conseguiu ver da janela, assim, muito bem. Apesar de... Porque era noite, mas a luz, né, de fora da casa conseguia iluminar. Aí ela conseguiu ver. Ela disse que eram horríveis. Aí eu pensei, pô, mãe, é sério isso, mãe? É sério, meu filho. Eu não estava dormindo, não. Eu ouvi um barulho estranho no quintal e fui abrir a janela e olhar. Quando eu vi aquelas coisas horríveis. Falei assim, tá bom, mano. Bom, pelo menos foram embora, né? Graças a Deus. Caramba. Eu queria também, cara, só dar uma dica de filme. Manda. O nome do filme é O Monastério. O Monastério. Eu assisti. Porra, Então, mas não é sei se- muito do capeta esse Eu filme. não lembro, não tô lembrando. Dá uma é, dica não é aí, esse, Ângelo? lembrei. É, esse mesmo. Tem capeta pra todo lado, não é isso? Porque você pode perceber que ele tem um enredo interessante. Fala aí, Tem fala uma o sinopse história. aí.
Ele tem é um investigador, cara. Ele é um investigador de polícia e ele vai investigar o desaparecimento de algumas mulheres É isso aí. perto de um monastério. Só que tudo isso tinha um único propósito, era fazer com que esse cara fosse exatamente para esse monastério. Ah, Aí legal. daqui em diante eu não vou falar para não estragar. Pô, eu vou atrás, valeu legal pela esse dica aí. Ainda não vi. Cara, É muito legal, cara. Eu gostei desse filme. muito obrigado aí pela ligação, viu, Angelo? Valeu Show, demais, cara. show de bola. Angelo. Sucesso aí, hein, galera. E Sucesso aí, pra vocês, torce aí hein? pra gente fazer um samba enredo dos Sugar Daddies aqui junto com a força do Tiagão. Show de bola. Opa, tem outra ligação, eu acho, é isso mesmo? Arô? Era? Alô? Alô, boa noite. Quem fala? Depois do Ângelo é o Pablo. É o Pablo. Ah, é o nosso bingo de ligação. Aí. Como vocês estão? Tamo bem, e aí? Aqui tá tudo tranquilo também. Cansado, mas tá tudo tranquilo. E aí, você tem uma história insólita? Deixa eu até comentar uma coisa. A gente tem um escritor, um amigo meu que chama Raven Garcia. Ele não tá vendo o programa aqui com certeza, mas ele sempre tá com a gente lá no canal. Ele tá fazendo Você tá menosprezando que ele não tá vendo. Ele, porque- ele não tá, porque ele não tá, acho que ele nem sabe que a gente faz o programa aqui. O Raven, ele tá fazendo um bestiário de cães, assim, mas é mundial, assim. Ele tá pegando o cão Handen Mushden, lá tô inventando os nomes. Fenrir. Que não sei o que, esse ainda é fácil, né? Mas tem uns que ele tá pesquisando ali, e aí tem um que ele fala, esse aqui eu não pude colocar porque só de pesquisar comecei a ter pesadelo e tal. Achei bem legal. Mas fala aí, Pablo, como é que é? Conta a sua história aí pra gente. Então, eu vou contar uma história de cachorro, mas ao contrário do que tá todo mundo contando. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo já mais de uma vez. Quando mais jovem, né, eu saía muito, eu sempre fui muito da noite, né? Então, tipo, eu morava no subúrbio e geralmente as coisas aqui no Rio, né, pra quem conhece aqui no Rio, né, morava no subúrbio e geralmente a noite era na Zona Sul, né? Então acabava que na volta eu vinha de busão e sozinho na madrugada, etc e tal. E mais de uma vez aconteceu isso, mas uma que me marcou bastante foi uma vez eu estava no ponto final do ônibus, já devia ser umas 2h da manhã, e apareceu um cachorro, ele simplesmente sentou do meu lado, era um cachorro preto também, mas tipo assim, ele sentou do meu lado enquanto eu esperava o ônibus, eu estava no ponto final dele, o ônibus chegou, abriu a porta, eu entrei, e nisso tinha outras pessoas também, né, esperando o ônibus. E tinha uns caras, assim, meio suspeitos, né, Rio de Janeiro, sabe como é que é? Dentro do ônibus ou fora? Não, do lado de fora para Esperando. entrar no ônibus. Aham. E eu entrei, né, paguei a passagem, sentei, o cachorro entrou, passou por debaixo da roleta, sentou embaixo do meu banco e ali ficou. Eu não tive nenhuma troca com o animal, nem nada, e tal. E vamos supor, da onde eu peguei o ônibus até minha casa, de madrugada, dava uns 40 minutos, né? E eu vim, quando chegou no meu ponto, eu desci, o cachorro desceu junto comigo. Que isso? Eu andava ainda uns 15 minutos até chegar na minha casa, o cachorro veio andando do meu lado. Aí nisso eu fui interagindo com o cachorro, comecei a interagir com o cachorro. Falei, poxa, você veio me seguindo, não sei o que, biriri, barará. E eu cheguei em casa, abri o portão, aí ele não entrou. E eu lembro que nesse dia minha mãe estava acordada, né? Aí eu contei pra ela, falei assim, mãe, vou levar uma água pro cachorro, alguma coisa assim, porque a gente não tinha cachorro em casa, então não tinha ração, não tinha. Aí eu falei assim, vou levar pelo menos uma água pro cachorro. E tipo assim, o cachorro tava ali parado. Quando eu fui me aproximando do portão, o cachorro foi meio que andando, saindo da calçada e indo pra rua. Quando eu abri o portão, nem pra direita nem pra esquerda, o cachorro tinha simplesmente sumido. E eu morava, tipo assim, eu não morava perto de esquina, né? Eu morava, tipo, no meio no meio do quarteirão, né? Então, e isso já aconteceu mais de uma vez. Então, tipo assim, eu sentia, quando eu era jovem, que eu tinha, assim, uma certa proteção, né? De quando eu andava na rua, que tinha alguma coisa para acontecer, o negócio do cachorro. Como também eu contei para você no relato lá, do
sonho, Do né? sonho, Também dos cachorros também passavam, né? Etc. É verdade, você tem essa ligação aí, né? Você sabe qual era a profissão desse cachorro aí que entrou do ônibus com você? A profissão. não Era sei. cão-brador. Cambrador, é verdade. É que aí no Rio deve ser trocador, né? Eu nunca parei pra pensar nisso. É, ele era o cão-brador. Mas vem aqui, fica aqui no lugar. Mas, cara, Eu te esse entendo, cachorro... Luciano, eu também faço piada de tiozão. Oh, mas tá me chamando de tiozão, então ofendendo. Eu acho que esse cachorro aí, agora falando sério, ele meio que te protegeu, né? Foi uma coisa assim, ele te seguiu até em casa, né, cara? Mas não foi só isso, não. Eu tenho muitas histórias com cachorro. Muitas. Isso na juventude. Hoje eu já tô velho, os cachorros já não querem nem mais saber de mim. Beleza. Cara, pô, obrigado aí pela ligação também, viu? Gente, eu que agradeço vocês. Um abraço aí. Rogério, fica chateado comigo que eu dei bronca da outra vez, não, hein? Tá tudo bem. Não, o Rogério nem ligou, meu. É o Thiago que fica puto. O Rogério fica bonzinho. Tô brincando. Tiago, final do mês eu tô em Campinas, hein? Vamos lá. Meu aniversário. É Campinas. Beleza, cara. Brigadão. Valeu, Valeu, gente. Pablão. Fico com Deus. Eu quero mandar um abraço para o Martel Paz. Ele também um mandou um abração super chat aí pra gente. Martel, o cara sempre tá aqui querido, com a cara. gente. É isso aí. Parceiraço. Esses dias eu tava conversando lá no trabalho lá com um amigo, Aham. um colega lá de trabalho e tal, e aí ele tava contando os causos lá da família, do lugar onde ele cresceu, esqueci o nome da cidadezinha aqui perto. E aí ele falou que na rua da avó dele tinha uma outra senhora que tinha um filho adolescente da idade do irmão dele, e tanto a senhora quanto o moleque estudavam bruxaria. É o que ele falou. E aí diz que a velha, depois que ficou viúva, ela foi para esse caminho porque ela, sou uma mulher sozinha, com um casal de filhos, não sei o que, tem que me proteger. E a mulher caiu de cabeça nesse negócio de feitiço, bruxaria, benzimento. Diz que a mulher realmente virou ali, sabe, fazer de tudo. E aí esse moleque, o filho mais novo dela, gostava pra caramba dos temas e aprendia com a mãe. E aí diz que o moleque controlava os cachorros da rua. Nossa. E aí ele falou que ele controlava num ponto, que ele tinha uma namoradinha, que eles estavam lá todo mundo brincando e não sei o que, e a namoradinha morava num outro bairro. E quando ele não podia acompanhar a namoradinha, ele assobiava e aparecia um dos cachorros da rua e ele falava, vai com ela e protege ela. Não, ele falava, acompanha ela. Hoje o Luciano tá feroz. Não, gente, tem que falar Hoje, ô, direito. Tomás, O cara não conta a história direito, velho. Tchau, Ti. Vamos embora. O cara não Segue conta aí. direto. Vai. E aí ele mandava... Não, o cara controlava os cachorros da rua. Nossa, sensacional isso aí. Opa, agora é a Lígia? O que vocês apostam aqui? É a Lígia. Vamos ver. Alô? Oi, acertou. Boa noite, meninos. Lógico. E aí? Ô Lígia, eu tenho que pôr aqui, hoje é quarta-feira, eu tenho que pôr um áudio aqui, né? Qual áudio eu tenho que pôr toda quarta-feira? Não sei. Ué, Não sei mesmo. Quarta-feira não é dia do Chibira? Ah, é verdade. Ah, não é com essa não, poxa. Pedindo gelo às 4 horas da tarde. Ué, o que tem? O que é que te preocupa? São 4 horas da tarde de uma quarta-feira, não é? Semana praticamente encerrada. É isso aí. Pode falar. E aí, você tem uma história assustadora, Cara, eu não entendi né? porra nenhuma disso, cara. O que esse cara comeu Entendi, hoje? cara. Não queira saber. Vocês estão bem, meninos? Tudo jóia? Tudo certo, bem, e você? Tudo certo, nada resolvido. Então tá bom. Quero falar pro Thiago que eu amei a história do galo. Você viu? Ali tava assistindo na hora que eu falei com... Esqueci o nome da senhora. Então, mas não precisa nem dizer que ele foi entrar em algum lugar e a live dele caiu e ele não voltou, né? Mas eu achei que tava, porque eu fiquei igual um idiota lá, andando um monte de lugar. Isso é uma merda, né? Na verdade. Mas foi maravilhoso. Rogério, eu já quero falar aqui em nome de todos que estão no chat. Ih, vai dar Desejar azar. pra você um feliz aniversário, Vai dar viu? azar, vai dar azar. Não tem azar, Vai não. dar É só azar. feliz Já aniversário, não né, gosto de A festa? gente vai dar 2 minutos a mais pro Rogério falar, de aniversário. Em sua homenagem. Eu não venho semana que vem, esqueceram. Ah, é? Vocês vão falar pra caramba semana que vem. Nossa. Sem broncas. Ó, então, semana que vem o programa vai ter um nível bem superior. O Rogério não estará aqui. Vai ser um Vai programa ser um com o tempo. vai ser incrível. Toca Linkin Park aí quando eu não tô. Linkin Park. Peraí que a Lígia ainda tá na Conta ligação. Vamos lá.
Fala aí, Li. Então, meninas, tenho 2 histórias curtinhas para contar. Uma delas, eu estava passeando com a minha cachorrinha na rua, aí um senhor veio, a minha cachorrinha já faleceu, mas na época ela estava viva. Aí um senhor veio e falou assim, nossa, que cachorrinha bonitinha, mas era um senhor muito estranho. Aí eu falei, então tá bom, que bom, aquela coisa meio sem graça. Aí dei alguns passos, a hora que eu olhei para trás, esse senhor tinha sumido. E eu estava passeando a 1 quadra do cemitério. Ele simplesmente sumiu. E era assim com umas vestes meio estranhas, meio de época. Era um cãoveiro. Um cãoveiro, não era uma paricão. Eu vi o bichão mesmo, não sei quem era. E eu moro realmente a 1 quadra do cemitério, então acontecem algumas coisas assim. E uma legal que para contar para vocês, assim, legal não muito, né? Meu pai já falecido estava na UTI, e aí tem aqueles boxes, né, separando os pacientes. E ele contou que apareceu alguma coisa para ele. Ele disse que foi o anjo da morte. Aí olhou para ele assim, balançou a cabeça como se fosse não. Aí atravessou esse biombo, foi pro paciente do lado que estava dele. E nisso o paciente parou. Meu pai era médico, ele ouviu o barulho dos sinais vitais dele acabando. E a equipe médica indo lá e ele faleceu. E é isso, meninos. Nossa, caramba, nossa, isso foi bem assustador mesmo, foi legal. É praticamente um relato mesmo, né, Lígia? Então, eu acho isso muito... E assim, meu pai passou muitas vezes internado no hospital por condições de saúde, ele entrou em coma, tudo, e ele conta que, em uma das vezes, ele conta que essas experiências de quase morte, de que realmente ele saiu do corpo, ele viu a equipe mexendo com ele, e ele voltou, e uma vez ele passou 6 meses em coma, ele voltou falando que eu tinha sido presa, que eu tinha matado o médico lá na UTI. Nossa. Então, assim, relatos de hospital eu tenho muitos, mas eu achei legal essa do meu pai para trazer para vocês, porque ele jura que era o anjo da morte e ele descreveu como uma figura bonita, não como uma figura feia. Bacana, sem dúvida. Sem dúvida. Tá? E é isso, meninos. Vocês têm pouco tempo aí. Obrigada mais uma vez. Beijo, Li. Muito obrigado, beijo viu? grande para vocês. Eu que agradeço. Um beijo gigante. Até mais. Deixa eu ler aqui o superchat da Kátia Paixão. Ela escreveu: Oi, Sugar Dads. Manda um oi para as Kátias de Sete Além. Tem 3 Kátias assistindo. Abraço. 3 Kátias de Sete Além, um beijão. Sei que é do Luciano que vocês gostariam mais. Não, essa daí até... Não, é de vocês Tem dois. Uma história legal, cara. É a KKK, 3K. Não é legal. Calma aí, São as Kátias. Porra, até me... Tá vendo? Tem uma história legal. Eu tenho uma história legal. Tem um amigo que chama Thiago Galenbeck, lá de Itapira. Lá também tem o Eric, queridos amigos. E o Thiago, cara, ele é sensacional. Ele tem muita história bacana. É um cara que, é legal a gente um dia trazer o Tia aqui também. E o Eric. Mas o Thiago falou que Itapira, cara, é uma cidade hiper mística. O Bairral, acho que fica em Itapira, que era um hospital psiquiátrico conhecido. Tem cada passagem em Itapira. Itapira é muito legal. E ele falou que morava no centro da cidade ali uma mulher que era interpretada como uma feiticeira, uma bruxa, como queiram, e ela tinha um bode que ficava na parte da frente da casa. O quintalzinho dela era na frente, ela tinha um bode. E o bode aprendeu a se alimentar na janela. Então o bode ficava em pé e comia. E a galera, às vezes, passava na frente da casa da mulher e o bode, ele não ficava em pé só para comer, ele treinou e aprendeu a ficar. Então ele ficava andando. É inteligente, então, né? Ele começou a andar tem pelo muito quintal bode de em pé. pé. Então, eu já vi os vídeos de bode andando em pé. É incrível. Eu já fiz vídeo sobre isso. Já contei várias histórias de bode no canal. Como é que chama? Cabra cabriola? Cabra cai, cabriola. Né? Tem a cabra cabriola. Tem a cai cabra é uma brincadeira lá do Nordeste, que as crianças dão a mão em volta da árvore, e aí a árvore muda de história para história. E eles falam, cai cabra, e vai caindo os pedaços da cabra. E no final, quando completa a cabra, tem que fugir. Se ela pegar, ela leva pro inferno a criança. Pô, que saudável. E a cabra cabriola é tipo um bicho-papão que vai atrás das crianças que não se comportam. Mas e aí o cara... E tem o bode satânico no sul também. Satan Bodation.
em inglês. Mas todo mundo via esse bode. Todo Puta, mundo eu e a gostei galera, muito. mano. E a galera, porra, ela já tinha essa... Não, peraí, deixa eu só corrigir uma coisa. Não é todo mundo, é everybody. Via- Meu continua. Olha, Eu tenho- Cara, preciso apresentar pro seu Marcinho Eiras. Vocês Porque o dois- cara é das zoeiras. Ele é das zoeiras. O Marcinho Eiras, vocês iam Apresenta, passar um apresenta. mês, Eu cara. gosto de amigos assim. O Vamos lá. sonho é o Castro Brothers chamarem a gente lá pro... Demorou. pro- O meu é o Domingo Legal lá, como é que chama? Passa ou repassa? Chamar a gente. Castro Brothers, que faz essas Repassa, computação de repassa. trocarários. De torta na cara, porque a gente é muito inteligente, a gente ganha de qualquer um. Não, mas o Mas Castro por Brothers, quê? eles estão competição Eu dessas sei, eu tiradas adoro, aí, né? Eu adoro. É. Praticamente eu devia ser roteirista lá. Mas tudo Onde bem. fica Vassouras mesmo? Interior do Fica Rio, ali na Rio. sala de. Ah, desculpa, tô confundindo. E aí, ainda temos algum tempo? O que ele tá desencanou? Ele fez assim, Tem ó. um minuto. Tem um Ele minuto, fez- então. Ah, Vou mas contar fala- essa história de Aí ele fala, Vassouras. fala aí. Deus, Fala, Eu nem tenho uma isso. história de Vassouras que é muito interessante, que também tem um bode que ficava de pé. As pessoas sonhavam com um bananal que tinha atrás da casa. Aí um dia todas elas descobriram que todas sonhavam com bananal e ninguém entendia porque aquele bode ficava lá. E aí um dia venderam a casa e passaram o caminhão limpando toda a casa. E tinha um túmulo atrás do bananal. E o pessoal gostava do bananal, ficou de bode quando acabou a banana. Só um recado aqui, o Naruto mandou um superchat, aqui é o Naruto de Sete Além. Naruto Vocês perdeu pra acreditam em lobisomem? Um abraço de Piracicaba. O cara escreveu um livro sobre lobisomem, Naruto. Então depois a gente fala sobre isso, mas a gente acredita sim. Teremos programas especiais sobre o lobisomem. Semana que vem não teremos o Rogério, então a gente vai ter mais tempo aqui pra fazer o programa, tá bom? É isso aí. Sugestões de que bonecos é pra trazer, avisem aí a gente. E Sugar Daddy se despedem. Até semana que vem. Um beijo. Valeu, beijo, beijo, beijo.